Boa noite, gente. Boa noite. Uma hora dessa. Trabalhei muito hoje, graças a Deus. E eu tô bem cansada, mas eu vou fazer a live e depois eu vou tomar um banho, tá? Hoje é a fala de Jó, tá? A gente vem da fala de Jó ontem e hoje continua a fala de Jó. Então eu só vou terminar a fala de Jó aqui pra vocês, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que o Senhor há de fazer. Pai, nos afasta, Senhor, de todo o mal que as pessoas quiserem lançar sobre nós, todo o mal que Satanás quiser lançar sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Oi, boa noite, Deus abençoe vocês, tá? Então a gente vai ler Jó 17, é a continuação de ontem, tá? Fala assim: quase não posso respirar, a minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar seus desaforos. Jó tá falando daqueles seus amigos, né? Então Jó está num sofrimento muito grande, ele só pensa em morrer, ele tá realmente muito decepcionado, ele tá triste, ele tá humilhado, ele tá tudo de ruim, tá? Ainda assim, toda vez que ele fala, ele vai falar com Deus, para Deus, de Deus. Ou seja, Jó não se corrompeu, Jó não está procurando outros deuses, tá? 3. Ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? E aqui não é fiador de que ele deve, é fiador de alguém que o ajuda, sabe? Alguém que possa ajudar, porque ele não deve nada, né? Ele não tá devendo nada. Tu fechaste a mente destes zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixe que eles me derrotem, né? Com as falas deles, os amigos. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daquele que por dinheiro traem os seus amigos. Ou, também pode se falar, né, traduzir, a gente que dá banquetes para os amigos enquanto seus filhos passam fome. E há pessoas que tiram da própria casa para dar para os amigos. Há pessoas que fazem festa com os amigos, mas dentro de casa é cruel. A mesma coisa, há pessoas que são cristãs na igreja, mas dentro de casa. Há pessoas que são amigos lá fora, mas dentro de casa. Porque do que adianta ser um lá no mundo e ser outro completamente diferente dentro da sua casa? Do que adianta ser uma pessoa na rede social e outra completamente diferente na sua casa? Do que adianta ter duas caras, se Deus vê tudo? Entende? Do que adianta a gente ser um quando todo mundo tá olhando e a gente ser outro quando ninguém vê? Deus vê. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Deus vê tudo. E Deus vê principalmente as intenções do nosso coração. Quando a gente fala com as pessoas, quando a gente mostra as coisas para as pessoas. Então, não adianta a gente descobrir a nossa casa e tentar cobrir os outros. E aqui não tá falando de amigos, tá? Aqui tá falando de fazer feliz os outros lá de fora e deixar a nossa casa sem nada, né? Tá falando de amigos, tá? Então, ó, há gente que dá banquete aos amigos enquanto os seus filhos passam fome. O que isso quer dizer? Pessoas que têm duas caras, pessoas que fazem para fora, mas não fazem para dentro, pessoas que mostram lá fora maravilhas, mas dentro ou dentro de si não é nada disso, tá? Então, Deus vê tudo, não adianta esconder nada de Deus. Aí ele continua, ó. As pessoas usam esse ditado contra mim.
e vem cuspir na minha cara. Jó tá falando, né? Esse ditado tá dizendo o seguinte: como se eu fosse duas pessoas, como se eu tivesse máscara, como se eu tivesse mentindo, como se eu tivesse pecados, porque os amigos dele estão acusando que Jó tem pecado, é por isso que ele está sofrendo. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Cada vez mais que a gente sofre, mais a gente fica cego, literal. O sofrimento nos cega, porque a dor, a gente só começa a olhar para a nossa dor. E a gente começa a sentir raiva, e a gente não olha para a dor das outras pessoas, a gente acha que só a gente sofre, a gente não enxerga a situação como ela realmente é, a gente enxerga através da nossa dor. Sabe aquele ditado que fala que uma pessoa ferida sangra em cima de outras? E é verdade, a gente passa a olhar tudo através da nossa dor, não como de fato as coisas são. É por isso que a gente precisa de Jesus, para que ele nos cure, porque há coisas que a gente não consegue curar na terapia, só Jesus pode. Aí, ó, estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu, coisa que ele não é. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos, julgando, né? Mas se voltam aqui se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando e os meus planos fracassam. E as esperanças do meu coração se foram. O Jó pensa que vai morrer, simples assim. Acabou pra mim, eu vou morrer. É o que a gente pensa, né? Quando a gente tá sofrendo, é o que a gente pensa, eu vou morrer. Ai, dou risada agora, mas na hora, misericórdia. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão que ele tá vivendo, né? Eles afirmam que a luz está por perto. Obviamente que ninguém está passando o que ele está passando, então tá tudo certo. A minha casa será no mundo dos mortos, onde eu vou me deitar e dormir na escuridão. Ele pensa que vai morrer. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Literal, ele já está convivendo ali com vermes, né? Os bichos estão comendo as feridas dele. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Coitado, né? Será que ele vai descer aos quartos dos mundos dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Ou seja, será que vão sofrer junto comigo, vão morrer junto comigo? Jó tá muito mal, muito mal. Mas o que eu vejo em Jó, sabe, e analisando esse contexto todo, é que mesmo brigando com Deus, ele continua com Deus. Sabe, alguém que insiste, que bate na porta, mesmo sem esperança, é como se ele insistisse: ó Deus, o Senhor não me enxerga mais. Deus, 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 sabe? E por isso que Jó foi um cara que temeu, porque mesmo quando ele não tinha esperança, ele ainda estava batendo na porta de Deus. E isso, pra mim, eu vou levar pra mim, de verdade, assim, de tudo que eu tenho visto de Jó, essa é uma das coisas que eu vou levar pra mim. Porque mesmo diante de todas as tribulações, é na porta do Senhor que a gente tem que bater. A primeira coisa que a gente faz quando a tribulação vem é sair da porta de Deus. É esquecer que Deus existe, é não orar mais, é pensar: ah, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Então eu não vou mais. Pra que orar? Pra que jejuar? Pra que buscar Deus? Ele não me vê mesmo? É o que a gente pensa naturalmente, tá? Mas não é assim. Não é assim. Deus disse que estaria conosco até o final dos tempos e de fato ele tá. Só que quando a gente tá na nossa dor, a gente cega. A gente não vê. E Satanás se aproveita disso e ó,
no nosso ouvido cada vez mais. É isso mesmo, ninguém quer você. Ó, ninguém tá te vendo não, ninguém sabe da sua dor. E cada vez ele vai nos humilhando, nos apequenando. Mas isso não são verdades, são mentiras de Satanás. Deus abençoe vocês, né? Uma boa noite. Fiquem com Deus. E por mais difícil que as coisas fiquem, não se esqueçam. É mentira de Satanás. A maioria das coisas que você tem acreditado de mal a teu respeito, a respeito da sua vida, é mentira de Satanás, tá? Deus te abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus, tá?